Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Moreira e se você está aqui é porque você quer saber sobre reserva de emergência e eu vou falar um pouquinho disso para você. Daí, gente, tô voltando, fazendo um vídeo aí sobre reserva de emergência hoje. Eu sou a Vanessa Moreira, sou empresária, sou bancária e sou investidora. Para quem não me conhece, pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram. Vou deixar aqui para vocês o meu perfil. Lá eu posto mais sobre a vida, o dia a dia de empresária, de bancária, de investidora. Que não é nada assim tão difícil assim, depois que você começa a fazer, começa a acostumar, né? Então, para você ter noção que virar investidora não é uma vida cansativa, não é difícil, depois que você vai aprendendo, vai fazendo com mais naturalidade, mais tranquilidade, né? Então, se você quer saber um pouco mais da minha vida, como é que funcionam as coisas assim na prática, na vida real mesmo, então vai lá e dá uma olhada no meu Instagram, tá? Eu já postei aqui alguns vídeos sobre investimentos, sobre outros assuntos também, se você quiser dar uma olhada aqui no canal. Meu objetivo aqui é falar para vocês assim numa linguagem bem normal do dia a dia, de pessoas normais que fazem coisas normais no seu dia a dia e que querem entender um pouquinho mais sobre investimentos, tá? O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor que você junta para ter uma tranquilidade, uma segurança em casos de emergência. Mas eu vou explicar melhor para vocês assim como é que é na prática mesmo, tá? A reserva de emergência, na verdade, ela tem que vir antes de toda a sua decisão de onde colocar o seu dinheiro para investir e tal. Por experiência, assim, eu acho melhor quando a pessoa ela determina a sua meta. Qual é a sua meta? Por que você quer juntar dinheiro, quer fazer esse valor investido render? Qual é o seu objetivo? Depois que você estabelece esse objetivo, é muito importante que você tenha essa reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela serve para você não gastar o seu dinheiro investido na renda variável ou que estão rendendo um percentual maior ou que não tenha tanta liquidez que você possa investir para longo prazo e não tenha que mexer nesses investimentos caso aconteça alguma emergência, alguma situação que dependa de que você tenha um valor que não é compatível com a sua renda mensal, que você não consegue pagar com o seu dinheiro do mês. Vou dar exemplo para vocês. Bateu o carro. Embora você tenha ou não o seguro de carro, que é sempre bem interessante que a gente tenha, porque não sabe se tu vai bater num carro que o conserto vai ser caro ou se vai ser barato. Se você tem carro e bate o carro, é uma despesa extra. Tanto se você tem o seguro, você também tem que pagar a franquia, né? E a franquia, dependendo do seguro que você tem contratado, pode ser um valor que não esteja compatível com o que você recebe mensalmente. Então, outro exemplo seria roubar o seu celular. A gente sabe que hoje em dia é bem fácil de acontecer, eu conheço um monte de gente, ou que tem o celular roubado, ou que perde o celular, ou que quebra o celular, né? O celular hoje em dia é um investimento, né? E ninguém vive sem. Também tem as despesas hospitalares ou algum tratamento de saúde que você tenha que não estava previsto. Ou mesmo que você tenha plano de saúde, algumas coisas os planos não cobrem, ou então você tenha que pagar uma parte. Outra finalidade da reserva de emergência. Você trabalha num lugar que você não gosta, ou fazendo alguma coisa que você não gosta. Você vai ficar a vida toda num emprego por depender financeiramente desse salário, ter uma tranquilidade de sair do seu emprego e ter como arcar com as suas despesas e poder pensar nessa possibilidade. A maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, pelo menos eu passo, né? Então, você não tá feliz no lugar onde você tá é muito ruim. E você ter essa possibilidade de poder pensar em largar ou mudar de emprego, ou fazer o que você gosta, ou virar empreendedor, abrir uma empresa para você e poder ter esse tempo, né, tranquilo, que não vai ficar sem dinheiro para pagar suas contas. Essa é mais uma possibilidade da reserva de emergência. E outra possibilidade também que eu acho que o pessoal fala muito pouco, mas que eu acredito que deve acontecer bastante,
é a dependência de cônjuge. Tanto o homem quanto a mulher, né? Uma pessoa é dependente da outra em razão financeira, né? Às vezes a pessoa não quer deixar o cônjuge, não pode, não, ou acha que não consegue ver um futuro por causa do dinheiro. E ter uma relação assim só dependente financeiramente não é uma relação saudável, né? Você não vai ser feliz se você não ama mais aquela pessoa e tá lá com ela só por causa da situação financeira que você depende daquela pessoa. E como que você monta a sua reserva de emergência? Existem cálculos aí, várias pessoas que fazem cálculos diferentes, né? Todos que eu já ouvi ou que falaram sobre o assunto, bem interessante seria você analisar qual é a sua perspectiva de recebimento futuro. Por exemplo, assim, você é autônomo ou empresário que não tem uma renda fixa, tá? O recomendável é que você calcule as suas despesas mensais, o mínimo que você consegue viver, comida, o local que você vive, se é de aluguel, o pagamento de financiamento, o que seria. E essas despesas básicas, mínimas, e calcular por 12 meses, vezes 12. Esse valor seria o valor ideal para sua reserva de emergência se você não tem uma renda fixa, tá? Se você já tem uma certa estabilidade no seu emprego, se você é concursado, por exemplo, você tem uma previsão mais certa de valores que vai entrar mensalmente para você. E não precisa ser um valor tão alto, porque a probabilidade de você perder essa renda é menor, né? Então, o ideal é uns 6 meses das suas despesas mensais. Esse seria um valor ideal para você viver tranquilo. Caso tudo der errado, você tem esses 6 meses a 12 meses para viver tranquilo e conseguir dar a volta por cima, sabe? E se restabelecer e gerar uma nova renda novamente. Tá, mas e aí esse dinheiro? Onde é que eu coloco esse dinheiro? Você vai ter que investir esse valor, claro, né? Não vai guardar embaixo do colchão nem nada. Porque esse dinheiro também tem que ficar rendendo, né? Existem várias possibilidades de você fazer esse dinheiro render. No entanto, você tem que pensar que esse dinheiro é para curto prazo. Se você precisar desse valor, você tem que conseguir tirar ele para uso emergencial. Então, você vai casar esse pensamento. Como ele é para curto prazo e para uso imediato, a rentabilidade dele não vai ser das mais altas. Não, nunca você vai conseguir ter a maior rentabilidade no menor prazo possível, no menor risco possível. Não existe isso, né? Mas tem que ser um investimento de baixo risco, liquidez imediata para você poder utilizar. Existem alguns tipos de investimento que tem essa característica, e vou dar uns exemplos para vocês, tá? Um deles é o Tesouro Selic, que é o investimento que você empresta o seu dinheiro para o tesouro, ou seja, para a nação, para o governo, né? E eles te remuneram o valor, e quando você quiser tirar, você pode tirar a qualquer momento. E existe essa remuneração, que é uma remuneração um pouco maior do que a poupança. Tá? A poupança hoje em dia é um pior rendimento, ela é a menor entre os estáveis. Tá? Outra possibilidade são os fundos de investimento em renda fixa, tá? Eu digo em renda fixa por causa que você, com esse dinheiro, você não pode estar suscetível à volatilidade do mercado, ou seja, você não pode perder valor nessa reserva de emergência. Então, o fundo, ele é o quê? Você empresta o seu dinheiro para um fundo que vai ter outra pessoa lá para administrar e investir esse valor que você colocou lá. E aí você vai receber a remuneração dependendo do que a pessoa, o administrador do fundo foi lá e fez com o seu dinheiro. Então existem várias políticas, tudo certinho. Quando você entra no fundo lá, você vai saber onde é que ele pode colocar esse valor. Então existem fundos de renda fixa que rendem mais do que a poupança e que vão rentabilizar esse valor, e você só tem que verificar se o risco é baixo e se a liquidez é imediata, assim, se você consegue resgatar no mesmo dia ou no máximo em um dia. Outra opção é o CDB. Você empresta o dinheiro para as instituições financeiras e eles te remuneram de volta.
Geralmente o valor de rendimento é maior do que a poupança. É recomendável que procure uma rentabilidade boa, próxima de 100% do CDI, que é a taxa básica aí que o mercado utiliza para balizar os investimentos em CDB. O que tem aparecido atualmente são as contas digitais, né, dos bancos digitais. Eles estão com essa atratividade de tentar buscar clientes com a remuneração maior no saldo da conta, né? Se não me engano, acho que é PicPay, eu acho que estava 210% do CDI, fazendo propaganda na TV e tudo. Eu não tenho, tá? Não é propaganda isso aqui. São só observações do que eu tenho visto, né? O Nubank, Banco Inter, esses bancos digitais, eles têm essa remuneração do saldo da conta bem próximo ao CDI ou maior do que o CDI. Essas seriam as minhas 3 sugestões para vocês aí, que são investimentos para renda fixa e que vão ter essa liquidez que você precisa para caso acontecer essa emergência, tá? Então essa seria a principal finalidade da reserva de emergência, que a partir do momento que ela está composta lá, você terminou de juntar o valor que você estipulou, você começa a investir em outros investimentos com maior risco, não tanta liquidez rápida assim, mas que você vai conseguir remunerar o seu dinheiro melhor. Então o seu capital vai crescer mais rápido a partir do momento que você passar para essa próxima fase de escolher investimentos melhores. Isso é para sua tranquilidade, para sua segurança, para sua tranquilidade, para seguir investindo. Imagina lá se você pega lá a reserva de emergência e usa para uma coisa que não é para essas emergências que a gente citou aqui e acontece uma das emergências e você não tem mais o capital. O que você vai fazer, né? Aqui em casa tem bastante tentação assim para usar essa reserva de emergência aí para. Conta aí, quem é que tem alguém da família aí que fica sempre assim, o diabinho dizendo assim, gasta, gasta. Vai lá, gasta. Mas tu tem aquele dinheiro guardadinho ali, gasta. Conta aí pra mim, não tem alguém assim na tua família? Tem disso, tem que segurar assim, firme. Segue firme aí, firme nessa cabeça, que vai dar certo. Então era isso, pessoal, queria deixar meu recado. Depois que você fizer isso, você vai ver assim como é bom você não ficar preocupado se alguma coisa errada for acontecer, porque a gente tá sempre, eu pelo menos quando eu tava antes, né, antes de ter a minha reserva de emergência, sempre ficava naquela assim, ai meu Deus, e se acontecer uma coisa ruim, se acontecer uma coisa ruim, você para de pensar nisso, entendeu? Para de pensar nisso, porque se acontecer, você tem lá a sua reserva financeira, vai ficar só no psicológico lá a intensidade da coisa ruim que aconteceu, mas a parte financeira você não vai ficar preocupado. E isso é muito importante. Se você é uma pessoa preocupada com o dinheiro, que eu acho que é, porque senão não estaria aqui nesse canal, né? Eu acho que você vai gostar muito de ter essa reserva de emergência, porque é uma paz. Porque quem não passa perrengue nessa vida, né? Todo mundo passa um perrengue lá de vez em quando, ou sempre, é mais azarado, não é? Me conta aí como que é a sua vida e quais os perrengues que você já passou. Se você gostou do assunto aí, quer dar alguma sugestão do que eu posso fazer de assunto para vocês, quiser mandar qualquer pergunta, é só escrever aqui nos comentários. Obrigada por acompanhar aí. Até a próxima. Fechou? Tudo bem? Tudo bem? Legal, Vivi? Aleluia! Eu tinha gravado tudo bonitinho. Aí eu fui ver no celular, não tava gravado. De emergência. Uou.